paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês Tudo nesse bom domingo com vocês? maravilhoso? Sejam bem-vindos a mais uma EBD dos primários de 7 a 8 anos. Eu sou a professora Poliana. E eu sou o professor José. Sejam muito bem-vindos. Sejam ok? bem-vindos, vocês que já são daqui da igreja e vocês visitantes, sejam bem-vindos. Não esqueçam de deixar o seu curtir, de comentar não só no chat, mas também nos comentários do vídeo, porque isso gera engajamento. Exatamente. E quando gera engajamento, esse vídeo que aparece pra gente pode aparecer pra outras pessoas que não são inscritas no canal. Exatamente. Pode ser relevante pra ela. E a palavra de Deus é a mensagem mais incrível do mundo. É a mensagem que dá a vida eterna pro homem. E não esqueça de mandar o vídeo pro seu amigo, já Isso que aí. essa é a mensagem mais importante, mande para as pessoas que você gosta. É uma missão muito importante. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Exatamente, é uma missão importante. E essa missão eu deixo com vocês, de compartilhar o vídeo com seus amigos, de curtir e comentar o vídeo aqui embaixo. Eu vou estar de olho em vocês, hein? Isso aí, é sério mesmo. Vão lá no compartilhar, manda pra aquele amigo, manda uma mensagem específica pra cada um. Olha, eu lembrei de você. É. A palavra de Deus é uma sementinha e aos poucos que você for mandando pra ele, ele vai querer entregar a vida a Jesus Cristo. Amém? Exatamente. Tem mais o que, tio, pra falar? Ah, tá. Já prepara a sua Bíblia, sua revista, seu caderno de oração. Isso aí. Se precisar de caneta e papel, já prepara também, porque a gente vai começar com a nossa EBD. Já separa a sua oferta para o momento do ofertório. Que vai ser logo, logo. Exatamente, que vai ser logo, logo. Então já fica preparado. Já escovou o dente? Já lavou o rosto? Já tá, ó, já daquela espreguiçou? espreguiçada. Já levantou do sofá? Tomou aquele café da manhã, Fez aquele 10 pão. polichinelos pra você ficar bem acordado, porque Ih, eu professor, sei que ih. alguns acabou de acordar, tio. É, então, ó, Cê- vamos, ó, eu lavar o tenho rosto. certeza que tem alguns aí que acabaram de acordar e falaram: ai meu Deus, a EBD, eu tenho que assistir. Senão a professora Poliana e o professor José vão ficar bravos com a gente. E eu vou ficar mesmo. Vou ficar mesmo. Se eu abrir esse chat e não ver vocês presentes, eu vou chegar no culto hoje à noite e vou falar: cadê você que não estava assistindo a EBD? O que você estava fazendo que era mais importante? Exatamente. Então vai lá lavar o rosto, vamos lá. prestar bastante atenção e vamos começar, tia Poliana. Vamos começar. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse domingo maravilhoso que o Senhor abençoou. Que nós nos dediquemos unicamente a Ti, ó Pai, com a nossa família, louvando e adorando o Teu santo nome. Com o Teu Espírito Santo, dá-nos entendimento a respeito da Tua palavra e que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, Senhor. Que nós possamos estar sensíveis à Tua voz e que nós possamos buscar cada vez mais a Tua palavra, a Tua presença para nossas vidas e o Senhor possa falar conosco. Tem misericórdia de nós, Senhor, e fale conosco. Em nome de Jesus, amém! E hoje, crianças, se vocês já leram a revista... Vocês já sabem muito bem qual é o assunto. Exatamente. E, tia Poliana, antes da gente falar sobre a oferta, a gente tem uma mensagem maravilhosa no dia... Não, eu... Cancela que eu ia falar sobre o... É porque você já ia começar a aula... Não ia não. Não ia não? Não, Ah, tava então... dando um resumo Ah, na então... introdução. Então vamos de novo. Então pode continuar com o resumo. Amém. 1, 2, 3. Amém! Glórias a Deus. E hoje, se vocês já leram a sua revista, já abriram ela, vocês já sabem mais ou menos qual é a história de hoje. E como vocês são crianças muito inteligentes, Muito que leem espertas. o devocional, nossa Bíblia devocional do Robert McShane, todos os anos vocês já conhecem essa história muito bem, mas hoje a gente quer falar ela de um ângulo um pouco diferente. Isso Vai aí. ser diferente pra mim, pro professor José. Pra vocês também. e pro papai e pra mamãe também que tá acompanhando, né? Exatamente. Bom, antes de tudo, crianças, vamos ler o nosso devocional, o nosso livreto de oração. Isso. Só que hoje, A gente passou essa missão pra outra pessoa. exatamente, a gente vai passar... Olha, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje aqui, hein? Exatamente. Então Será nós vamos... que essa outra pessoa conseguiu dar conta? Será que ela conseguiu realizar essa missão? Vamos ver. Bota aí, tia Amanda. A paz do Senhor. Hoje nós vamos ler o caderninho de oração. Leia os Salmos 17, versículo 6. Quando oramos, o que Deus ele faz? Ele se inclina para ouvir nossa oração. Eu oro a ti, Deus, porque tu me respondes. Por isso, ouve-me e escuta as minhas palavras.
Orando os salmos. Senhor, fico feliz que sabendo que ouve as nossas orações. Obrigada por cuidar de nós. Louvamos o seu nome porque o Senhor é bom. Orando pelas crianças da Tunísia. Senhor, seja com as crianças que sofrem e não podem ter contato com seus coleguinhas, por terem se tornado cristãos. Amém. Isso aí! Parabéns Parabéns por ter conseguido completar a Você missão. conseguiu. Você é E incrível. agora vamos fazer o quê? Agora nós vamos ler. O texto áureo. E quem Que é o será? Memória em Ação da E sua revista. Quem será que vai estar recebendo essa missão hoje Exatamente, também, a gente hein? deu Pra essa poder... missão para outra pessoa também fazer. E será que essa pessoa conseguiu cumprir a missão? Eu tenho certeza que sim. A paz do Senhor, crianças. Hoje nós vamos saber se vocês conseguiram gravar o textuário sem olhar na Bíblia. Textuário. O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, eu o escolhi e separei para que vocês fossem um profeta para as nações. Jeremias 1:4-5. Amém. Isso Parabéns! aí! Parabéns Ó, mesmo. Vocês estão cumprindo a missão de vocês. Vocês hein? estão muito atentos, bem afiados. Missão Olha, dada, missão cumprida, exatamente. Vocês Isso estão tem bem a ver atentos. Isso. Com a lição de Tinha. hoje. E se você já abriu a sua revista, você viu que o título de hoje é uma criança Profeta. Mas o que isso tem a ver com missão? Vocês vão ver. Fica até o final que vocês vão saber o que isso tem a ver com a missão dessa criança e o que tem a ver com a sua missão. Com isso aí, você. você tem uma missão. Especialzíssimo. Vamos no início. Quem é essa criança profeta? Essa criança poliana é Samuel. Samuel. E essa história começou com Mas é o Samuel. da Renata? Não, não é o Samuel da da Renata. É o Não, Samuel da Ana? é o Samuel da Ana. É o Samuel da Ana. Eu sei que você já conhece essa história, porque vocês são crianças inteligentes, mas a gente quer mostrar de um ângulo diferente. Então, vamos voltar no início, quando Samuel nem existia. Ana... Só existia nos planos de Deus. Exatamente. Ana era estéril, casada com Elcana, vivia triste e chorando, porque ela queria um filho. E ela não podia ter um E ela filho. não podia ter um filho, porque ela era estéril. Só que a palavra de Deus fala que... Fala em 1 Samuel, no capítulo 1, que foi o Senhor que fechou a madre dela. E por que isso? Porque o Senhor prepara e Ele pensa em cada um de nós desde antes da criação. Ixi, há muito tempo mesmo. Salmo 139 fala que o Senhor teceu os nossos ossos. Isso quer dizer que Ele nos fez dentro da barriga da nossa mãe. Olha que maravilha, né? Não é? Ele Fez pensou cada em nervo, detalhe. cada osso, cada... É muita É maravilha. muito maravilhoso. E a palavra de Deus também fala lá em Salmo 139 que todos os meus dias estão escritos no livro da vida. Ou seja, o Senhor, além de ter pensado em mim, Ele pensou na minha história e na minha missão, no meu propósito aqui na Terra. É forte. Não é? E o propósito de Samuel era ser um profeta. Por quê? Porque nesse tempo em que Ana existia o tabernáculo com o sacerdote que cuidava, e o sacerdote era Eli, e tinha seus filhos. E eles, infelizmente, eram Maus. maus, eram corruptos, eles não faziam o que era a vontade de Deus e nem o que era certo. Só faziam coisas ruins. Por exemplo, quando uma pessoa chegava lá com um cordeiro para uma oferta de paz, por exemplo, eles pegavam um pedaço da carne para comer. Isso é muito errado. E isso é errado, porque o sacrifício era totalmente ao Senhor. Era uma desobediência total da parte deles, né? Exatamente. Tinha umas partes de uma oferta específica que os sacerdotes podiam sim pegar para comer. Ou, por exemplo, a oferta de farinha que era molhada com azeite, os sacerdotes Poderiam podiam comer. Mas não era qualquer oferta. Não era de qualquer animal ou qualquer parte do corpo do animal. Tinha uma lei, tudo específico que a gente viu. Vocês que a gente já está em Josué, no nosso devocional, mas a gente já passou por Deuteronômio, por Levítico, onde falava mais sobre isso. Exatamente. Então, vocês, crianças, viram muito bem que tinha um padrão certinho. Então, Eucana morava nessa época aqui e ela estava triste. O Senhor tinha... Ana estava triste, né, tia Poliana? Ana estava triste.
O que eu falei, tio Henrique? Eucana. Ah, não. Eucana era o esposo. O nome parece. Mas é Ana e estava triste. Eucana também estava triste porque ele não gostava de ver a sua Ana esposa chorando. chorando. Exatamente. Mas Ana estava mais triste porque ela ansiava em ter um filho. Porque ter filho era uma coisa maravilhosa e ainda é uma coisa maravilhosa. Porque a palavra de Deus diz que os filhos são herança dos pais. Amém. Então, todos os anos, Eucana, Ana e a família, eles saíam de onde eles moravam e eles iam até Siló, onde tinha um tabernáculo, para adorar a Deus com sacrifícios. E todos os anos, Ana ia chorando e clamando ao Senhor, Senhor, me dá um filho. Só que nessa ocasião específica aqui, que fala em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9, foi tipo o ápice, foi o limite. Ana já estava tão triste, já estava tão angustiada por não ter um filho, que ela já estava tipo assim, Deus, eu não tenho mais lágrimas. E ela estava tão quebrantada e ela estava lá no tabernáculo chorando, Se chorando, quebrantando, falando com buscando, Deus, buscando o Deus. Senhor. E até que ela falou, Senhor, por favor, me dá um filho. Se o Senhor me dá um filho, eu prometo, eu faço um voto de que eu vou te devolver esse filho para ele ser criado no tabernáculo. Ele seria um filho santo separado, né? Exatamente. Sabem quem mais foi uma pessoa santa e separada? Coloca aqui nos comentários antes. Vamos te dar 5 minutos para responder. Não, segundos é muito. Não, 5 minutos não. 5 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Sansão! Você ia falar quem, tio Exatamente. Henrique? Eu ia falar que cada uma delas, cada uma de vocês. Ah, tá, não. Eu ia falar Sansão. Sansão foi uma criança que foi separada. Mas Sansão é outra história. Vamos voltar aqui para Samuel. Quando Ana fez esse voto ao Senhor, era exatamente isso que Deus queria. Era exatamente isso, porque Deus precisava de uma pessoa íntegra. E o Senhor é onisciente. Isso quer dizer que ele sabe de todas as coisas. Ele é soberano. E ele já sabia que Samuel seria essa pessoa íntegra, de coração reto e puro. Então, E obediente ao Senhor. exatamente, e obediente. Porque a obediência é o princípio do Senhor. Desde Gênesis a gente vê que o homem caiu, Adão e Eva caiu por quê? Porque desobedeceu. Pessoas perderam a aliança com Deus porque desobedeceu. Ou pessoas foram abençoadas por quê? Porque obedeceram. Exatamente. Aconteceu muito também. Foi falado bastante isso em alguns capítulos passados. Na verdade, no livro de Deuteronômio, quando fala sobre as bênçãos É e sobre as verdade. maldições. E que o Senhor pede para eles escolherem a vida, para poder escolherem ser obedientes. Exatamente. Amém. E aí, Ana faz essa oração. Desculpa, criança, eu tô com tosse, então eu vou ficar fazendo durante toda a aula. Mas vocês fiquem aí na paz de Cristo. Ana orou, fez essa oração e fez esse voto com o Senhor. E aí o Senhor fez o quê? Ele abriu a madre de Ana. Ele Ela ficou abençoou. grávida? Aham. Que Não bênção! naquele momento. Ela foi pra casa, viveu sua vida e aí ela ficou grávida. E ela teve Samuel. Que foi uma criança... Ele passou o tempo de mamar, né? Que ela não ia tirar uma criança de um mesinho que precisa de mamar, porque senão ele ia morrer, aí não ia adiantar de nada. Então, ele já tinha ela crescido. cuidou muito bem dele, né? Exatamente, ela criou ele, cuidou dele, ensinou a palavra de Deus desde pequenininho, ensinou em qual caminho ele deveria andar, como ser reto de coração e obediente. Então, ela ensinou todas essas coisas, enquanto Samuel estava ali com ela. E aí, depois, chegou o tempo de cumprir a promessa de Deus. A promessa a Deus, na verdade. Porque a palavra de Deus fala para a gente não fazer um voto se a gente não for cumprir. Porque voto a Deus é muito sagrado. sério, é muito sério. É muito sério. O Senhor, ele é um Deus de palavra. Se ele fala, ele cumpre. E ele espera isso da gente também. Então, se você for fazer um voto um dia, você precisa cumprir. Exatamente. Ore bastante, peça conselho, mas precisa cumprir. Converse com o seu pai, com a Com a sua sua mãe, mãe. com os pastores, com os líderes, e eles vão te aconselhar. Mas voltando aqui, então ela vai no próximo ano, depois desses anos assim que Samuel foi crescendo, chegou o tempo de ir a Siló de novo, dar os sacrifícios de adoração ao Senhor, e dessa vez ela levou Samuel e deixou ele lá no templo com o sacerdote Eli. Mas peraí, sacerdote Eli não é o pai De Ofni e Finéias, que- os dois que filhos. comia as ofertas lá que era pro Senhor? Exatamente. O sacerdote Eli
é o pai desses dois jovens que faziam essas coisas ruins. E Samuel foi ajudar ele nas tarefas, porque o sacerdote Eli, ele era o sacerdote daquele tempo, mas ele, por mais que ele era um exemplo de homem ali, de pessoa que está entre Deus, Próximo ao Senhor. exatamente, ele não tinha palavra com seus filhos. Então, o Senhor já estava cansado, estava assim, ó, por aqui, com o sacerdote Eli, vendo seus filhos pecando seriamente, blasfemando o templo do Senhor e não fazendo nada. Eu só falando, Não levando meu a sério a filho, palavra de Cristo. não faz isso. Não. Ele não era firme com seus filhos faziam tudo de errado. Ele ficava, meu filho, não faz isso. E Deus já estava assim, ó, por aqui. Enfim, mas Samuel chegou no templo, no tabernáculo, foi criado, começou a ser criado por Eli, por sacerdote Eli, ajudou ele nas tarefas, então ele começou a saber qual era todo o pacto ali dos sacrifícios, como fazer cada coisa. Ele foi aprendendo cada etapa, cada detalhe, a como agir como um sacerdote, como ser um sacerdote. Exatamente. Aprendeu mais da palavra de Deus, porque ele estava dentro da casa de Deus, porque naquele tempo, no Antigo Testamento, o Senhor, ele vinha especialmente no tabernáculo, que era o lugar santificado. E hoje em dia, não. Hoje em dia, o Espírito Santo habita em nós. Nossa. Exatamente. Mas naquele tempo, Samuel morava lá, na casa de Deus. E era um lugar santíssimo, onde a presença de Deus habitava o tempo todo. E aí? ele... Ah, pode falar, tipo. Pode falar, tio Henrique. Eu ia querer saber, e aí, mas por que uma criança profeta? O Senhor, ele deu uma missão especial? Ele deu, tô quase chegando lá. Calma aí vocês também. Então, Samuel foi crescendo na presença de Deus, na palavra de Deus, foi crescendo com o sacerdote Eli, ajudando ele, mostrando o caminho a seguir, porque por mais que ele não sabia da ordem dos seus filhos, ele conseguiu criar Samuel do jeito certo, Amém. não é? E aí, Samuel era uma criança muito obediente, foi crescendo, e um dia ele estava dormindo, Ainda como criança. ainda como criança. Ele tinha, sei lá o quê, eu vou chutar que ele tinha uns 9 anos. A idade dos primários. Eu acho que ele tinha uns 8, 9 anos. E ele estava dormindo quando veio uma voz. Samuel. E aí? E aí ele acordou e ficou, Eli? Será que é Eli que tá me Eli, chamando? o que ele quer essa hora da madrugada? Deixa eu ir lá olhar. Gente, Eli. Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus. Então, pra ele, aquela voz que ele tinha ouvido era a voz de Eli. Porque pensou só tinha Ele e ele ali Eli. perto. Imaginamos que o quarto seja perto. Então, Exatamente. E é o que a gente ouviu lá no Holy Teens. Vocês estavam aqui, eu tenho certeza, porque eu vi todos vocês aqui. E Glórias o a pastor Deus. Hernani falou que quando a gente quer falar com Deus, a gente ora, né? Mas quando Deus quer falar com a gente, ele nos acorda de madrugada. É na oração de madrugada. E foi de madrugada que Samuel ouviu a voz de Deus. Então ele acordou, foi até Eli e falou, Eli, você me chamou? que? Não chamei você não, Samuel. Não. Não Tem chamei. certeza? Vai Eu dormir. ouvi a sua voz. Pode voltar a dormir, Samuel. não te então chamei. tá bom. E aí Samuel voltou a dormir. Quando, de repente... Samuel. Aí Samuel ficou, ué, gente, mas esse Eli, eu acho que ele tá ficando velho mesmo, hein? Deixa lá. Eli, você me chamou? De novo, Samuel. Não te chamei, Samuel. Mas eu ouvi a sua Samuel, voz. vamos dormir, vamos. E aí Samuel foi dormir. Quando pela terceira vez... Samuel! Aí ele, de novo, Eli, eu tenho certeza que eu te ouvi me chamando. E aí, opa, Eli percebeu. não sou eu que tô chamando, então é Deus que está chamando Samuel. É? Então, Samuel, volte para a sua cama. E quando ouviu essa voz novamente, fala, Senhor, eis aqui o teu servo que te ouve. Então tá bom. Então Samuel voltou a deitar. E aí veio o Senhor. Samuel! E aí ele fez certo dessa vez. Ele levantou e falou, Senhor, fala que teu servo te ouve. E aí o Senhor passou a missão pra ele. Olha só, como criança, ele ali ainda teve uma missão especial. E Exatamente. foi incrível. Foi uma missão
dura, vamos dizer assim. Sim, mas Porque muito o Senhor especial. passou uma palavra para ele, que era uma palavra de castigo ao sacerdote Eli e à sua família, por todo o desrespeito e desobediência que eles estavam tendo ali no templo do Senhor. E Samuel foi profeta, isso quer dizer que ele foi boca de Deus ali meio do naquele povo. tempo. E não só naquele tempo ali, nessa ocasião. Samuel cresceu e viveu muitas experiências com Deus. Ele ouvia a voz de Deus o tempo inteiro. O Senhor falava com ele o tempo inteiro. Foi ele que ungiu o próprio rei Davi, Verdade. depois de muitos anos. Vocês sabiam disso, eu tenho certeza que foi o Samuel que ungiu o primeiro rei Que de foi Israel, Saul. que foi Saul, E mas depois, também ungiu o rei Davi, que até hoje, em Israel, ele é considerado o melhor e maior rei. e aí é dele que vem Jesus, o Exatamente. nosso grandioso Davi, e maravilhoso da rei. tribo de Judá, e é da descendência de Davi que veio Jesus Cristo, que Glória veio nos a Deus. salvar. Glórias a Deus. Olha só que papel importante que Samuel teve, né? Ungiu um descendente de Jesus. Exatamente. Que maravilha. Exatamente. E aí, crianças, Samuel voltou a dormir. No outro dia, Eli falou: Ei, o que Deus te contou? Fala aí o que Deus te falou. Samuel começou a sentir medo. Medo, porque foi uma palavra muito dura que Deus tinha Foi falado pra mesmo. ele. Que era a respeito dos filhos dele. Exatamente. Mas Samuel era uma criança obediente, então ele Fazia o que era certo. Foi o que eu falei no início. Missão dada é missão cumprida. O Senhor deu a missão para Samuel, para ele falar essa palavra, e ele falou. Porque ele era uma criança obediente. Exatamente. Então ele passou a missão para o sacerdote Eli. O sacerdote Eli falou: tudo bem, essa é verdade. Não tem, né, como fugir. O Senhor é amor, é bondade, mas também é justiça. Lembre-se disso, Exatamente. criança. Mas Samuel, ele foi obediente. Estava sensível à voz de Deus. Ele foi boca de Deus na terra durante toda a sua vida e ele cumpriu a sua missão. Exatamente. Não só nesse momento aqui, onde ele ouviu a voz do Senhor e falou com Eli, mas ele teve uma missão durante toda a sua vida. E é exatamente isso que o Senhor quer falar com vocês, crianças. Exatamente. Ele quer dar missões para vocês e ele já deu uma missão na sua palavra, que era para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Exatamente. Então, quando a gente estiver indo para os evangelismos, ou até mesmo quando você estiver na sua escola, ou for comprar um sorvete, pregue a palavra de Deus. O Senhor, ele quer fazer de você boca dele no meio do Exato. povo. No meio da sua escolinha, no meio da sua casa, no meio de outros amigos. Quando você for jogar bola na rua, poxa, aqui aconteceu uma coisa maravilhosa, o Senhor falou comigo. Aí as crianças vão ficar, como assim o Senhor? Deus falou com e vocês você? têm que ser luz e Vocês sal da precisam terra. ser luz, Em exatamente. todo momento. Ah, mas como que eu sou luz e sal da terra jogando futebol? Por exemplo, você não fala palavrão. Você não faz coisa injusta. Você não é desonesto. Você é justo, é honesto, é íntegro, é reto de coração, é obediente. É o mais importante, é obediente. Exatamente. Mamãe chamou, vem pra casa. Agora, eu vou mãe, pra casa. vou pra casa. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Amém? Amém. Então, o Senhor, ele quer se relacionar conosco. E quer se relacionar com vocês. Com vocês mesmo, com você, eu tô falando com você. Aí você vai pensar, eu? Exatamente, é você. E aí, na casa do Heitor e do Arthur, é vocês. É vocês. É com a Eva, com a Ada, com o Efraim, é com vocês. É com a Gabi, é com o Ian, é com todos vocês. Ah, Johan não. Johan já cresceu, já é dos superiores. Mas é com cada um de vocês. É com cada um. Aqueles que a gente citou, aqueles que a gente não citou, porque vocês são muitos. É verdade. Mas ia dar uns 40 minutos aqui falando. Nossa, Mas Deus tem uma missão especial para cada um de vocês. E vocês precisam estar atentos à voz de Deus. Mas como que eu posso estar atento à voz de Deus? Como, tio? Vocês, primeiramente, obedecendo aquilo que ele falou aqui. Aquilo que ele falou aqui na Bíblia. Tudo aquilo que o Senhor falou aqui, obedeça. Aquilo que os seus pais ordenou para vocês fazerem, obedeçam. Exatamente. Até porque Deus instituiu eles como seus pais, como seus mestres, para vocês ouvirem a Ele. Do contrário, não teria feito isso. Então, obedeça o seu pai, a sua mãe. Na oração, quando vocês estiverem orando, o Senhor também fala com você. E também, como a tia Poliana falou, você ora e você precisa orar
a todo momento, precisa a todo instante estar conversando com o Senhor. Ao acordar, ao escovar dente, a comer, a todo momento converse com Jesus. Converse, chama o Espírito Santo. Espírito Santo, senta aqui do meu lado, eu tô comendo aqui a minha marmita, eu tô comendo aqui a minha merenda, eu tô almoçando. Chama ele para poder estar do seu lado. Amém? Amém. É na oração, como a tia Poliana falou, né, que eu ia falar, Jesus ele fala com você a todo instante, através da leitura bíblica, através de um louvor, mas ora de madrugada. Eu convido a você para poder orar de madrugada e ver o que o Senhor quer falar com você. Exatamente. Mas o Senhor, como eu disse aqui, ele fala através da palavra, ele fala através de coisas que podem acontecer no dia, através de uma outra pessoa, através de sonhos, de visões. Pode aparecer um anjo e te entregar uma mensagem. Anjo aparece para criança. Anjo, é claro que aparece para crianças. É claro, é óbvio que pode aparecer. Comece a orar e comece a pedir para o Senhor falar com vocês. Na adoração, quando você estiver cantando louvores, o Senhor pode falar, pode ministrar, que é falar no seu coração enquanto você está cantando louvor. Exatamente. Até porque Deus habita no meio dos louvores. Amém? Então comece a buscar ao Senhor. Comece a falar com Cristo e Ele vai se aproximar de você. A palavra diz que quando a gente se aproxima de Cristo, Ele se aproxima de nós. É verdade. Então, ore, obedeça, principalmente ore, principalmente leia a palavra, principalmente entoe, cante louvores e principalmente fale a palavra de Deus. Exatamente. Porque Deus, Ele quer falar com você, Ele quer dar uma missão especial. Porque que o Senhor, Ele vai capacitar cada um de vocês. A missão que Ele tem para vocês é a primeira... eu não consigo nem descrever. É maravilhosa. Então comece a clamar, comece a orar, pedindo ao Senhor para poder falar com vocês. Amém? Amém. Glórias a Deus por mais uma aula maravilhosa, né? E antes de encerrar, vamos pra oferta. Aqui, ó! Já separou? Aqui é outra coisa, né? Que o Senhor ele pode falar. É uma adoração a oferta. E o pastor Jairo, o pastor Jefferson, todos os pastores têm falado bastante sobre isso. A oferta, o momento de oferta, é uma adoração sincera ao Senhor. E deixa eu te contar uma coisa. Um segredo também, crianças, que eu acho que vocês não sabem. O que tipo, conta aqui só pra mim. Tô brincando, pode contar pra todo mundo. Uma das missões que vocês têm é a oferta. Porque é através da oferta que o Senhor vai trabalhar no coração de vocês, para que vocês cresçam e virem adultos prósperos, mas também adultos que são doadores. Entrega tudo ao Senhor. Por exemplo, tem esse voto dos 1000 valentes aqui na igreja, não tem, crianças? A gente se comprometeu, a gente fez o voto, e lembra que eu falei que o voto é algo que não pode quebrar? Exato. Então, a gente fez um voto, e a gente se comprometeu, deu a nossa palavra perante Deus, de que a gente ia todo mês dar uma quantia para que a igreja fosse reconstruída, igual a reconstrução dos templos. Exatamente. Lá no tempo de Neemias, onde Esdras. Neemias e Esdras foram lá e reconstruíram todo o templo. E todo mundo ajudou. Pedra por pedra, todo mundo ajudou. Eles que estavam sendo escravos, Deus deu um jeito lá, porque Deus dá um jeito em tudo. E eles foram libertos, eles voltaram para Jerusalém. E eles foram lá, cada um com a pedrinha, colocando todos os dias, trabalhando, limpando, costurando, tricotando. Tem sempre alguma coisa para fazer no reino de Deus. Exatamente, sempre tem coisa para fazer. Até as crianças ajudam. E aí, quando foram ver, o Vocês templo principalmente. Pois é, o templo estava lindo, maravilhoso. E é igual aqui. Vocês não lembram no início como que tava o teto feio que tinha? E olha como chão sujo. E fora que o som ia muito para fora. E olha só que maravilha que o Senhor fez. Através da nossa fidelidade. Exatamente. O Senhor proveu um teto maravilhoso. Então, crianças... E isso foi uma missão que nos foi dada. A nós, que somos grandes, mas a vocês também, que são pequenos. Se vocês tiverem, por exemplo, ganharem mesada, vocês podem falar, pai, mãe, eu quero fazer um voto. Eu deixo de comer o meu lanche, eu deixo de comer minha jujuba. Eu vou dar minha mesada como um voto para ajudar na reconstrução da igreja. E pode deixar que Deus vai cuidar de tudo que vocês você precisam. não vai passar fome no recreio. Pode ficar tranquilo. Tá? Tenha certeza que o Senhor vai prover, assim como Elias estava no deserto e chegou carne para ele, pode ficar à vontade, que o Senhor vai prover aquela coxinha com catupiry e uma coquinha gelada para vocês. Pode ficar tranquilo. E se não for esse lanche, vai ser outro. Vai ser de preferência, vai ser um bem mais saudável, né, tia Poliana? É, bem mais saudável. Porque refrigerante faz mal, criança. Não tome refrigerante. Bom, mas voltando, crianças.
agora é a hora de ofertar. Já prepara, vai estar aparecendo aqui embaixo. Tem que fazer barulhinho. Vai estar aparecendo aqui embaixo. O quê que aparece aqui embaixo? Vai aparecer as formas de pagamento. E aí, Isso, é nesse QR momento que Code. você... É nesse momento que você pode chamar a sua mãe e o seu pai para poder te ajudar. Isso. Principalmente com essa questão de QR Code. Eu sei que vocês são muito espertos. Mas é Mas bom ter cuidado. Chama a mamãe, chama o pai, para que Isso. possa estar ali do seu lado. Ou alguém é responsável por você, vovó, tio, Isso aí. primo, irmão. Ou você também pode trazer de noite e falar, olha, essa aqui é a minha ofertinha da Escola Bíblica Dominical. E essa outra é minha ofertinha do culto à noite. Você pode procurar um dos professores ou o pastor Evander para entregar a sua oferta da escola dominical. Isso E aí. aí, a sua oferta de noite, você entrega lá na salva, que é aquele coador grandão, quando os tios, os diáconos estiverem passando. Tudo Amém? certo? Então, agora vamos para um louvor Enquanto vocês ofertam. enquanto vocês ofertam. Todos nós. Amém. Amém! Glórias a Deus! Bom, crianças, a gente já tá chegando no finalzinho. Novamente, quero lembrar para vocês darem aquele like, curtir o vídeo, compartilhar, comentar, conversar aqui no chat com seu amigo, tirar as dúvidas, mande pros seus amigos. E eu quero pedir pra vocês fazerem as atividades. É verdade, tem que lembrar de fazer as atividades, porque elas vão te ajudar a memorizar e guardar tudo isso que a gente falou. Exatamente. Bom, e aí, crianças, não esqueçam de mandar também no grupo, tá? A gente tem um grupinho lá pra vocês serem um aluno nota 10 no final do ano. 10. Não esqueçam que vocês, no final do ano, ainda vão ganhar a medalhinha Isso do aí. aluno nota 10. Comecem a plantar agora que depois vai ter É verdade. a A gente colheita. já tá na metade do ano. Exatamente, em julho. Logo, logo. Já é mês 7, daqui a pouco já chega. Falta só 4 meses e meio. 4 meses Meu Deus. pro final do ano. Então corram, crianças, que ainda dá tempo. 4 meses? 4 falta meses. 4 meses. Ainda dá tempo. Enfim. Bom, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Tinha um Foi tempinho, né, ótimo. que a gente não aparecer aqui, mas a gente vai estar mais vezes em A nome de gente tá Jesus. meio enferrujado, mas a gente tá pegando jeito de novo. E eu quero deixar vocês na bênção de Jesus. Busquem ao Senhor de madrugada. Quero convidar vocês a buscarem ao Senhor de madrugada. É verdade. De manhã, na hora de que estiver comendo. Ore, ore e ore mais. E quando vocês pensarem que oraram muito, continue orando. Continue orando, Amém? exatamente. Deus abençoe vocês e tenham um Deus ótimo abençoe sua domingo. família. Amém.